Boa noite, pessoal. Quem fala aqui é o José Álvaro. Sou engenheiro civil e vou estar falando sobre como georreferenciar um projeto no AutoCAD. Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma coordenada, né? O que é georreferenciar um projeto no AutoCAD? É alocar o projeto dentro de um plano. O que é um plano? Como a gente estudou muito, né, na matemática, que é o plano cartesiano. Consiste num sistema de coordenada em x e y, né? Ou seja, o x seria o oeste, que a gente tem nas nossas coordenadas UTM, e o y seria o norte, ou seja, é um conjunto de uma coordenada no eixo y e uma coordenada no eixo x. Um exemplo, temos aqui a coordenada em 4 no oeste e 5 em norte, certo? Entendendo este conceito, a gente vai para um exemplo prático. Aqui no município onde a gente atua, existe o sistema cadastral da prefeitura, ou seja, a gente precisa adequar o nosso georreferenciamento, né? Quando a gente faz o levantamento topográfico, né? A gente preserva o nosso, que é feito com geoprocessamento de alta precisão, mas a gente também precisa encaminhar um arquivo georreferenciado para a prefeitura, para mesmo alimentar a base cadastral dela, com informações referentes a tubulações, córregos e demais elementos que existem. Aqui no nosso município e nos demais também, muitos profissionais fazem os projetos arquitetônicos, principalmente no que se diz a planta de situação, né, que é onde a gente vai informar essas informações, fora de um sistema de coordenada, que seria, por exemplo, a gente trabalha aqui numa base cadastral de Blumenau com o Datum Circa 2000, né? O Datum é um sistema de coordenadas, né, que a gente, no caso, a gente trabalha também com a UTM, né, coordenadas UTMs, com o Datum Circa 2000. E esses projetos, eles não são feitos de georreferenciamento. Ou seja, a gente precisa georreferenciar esses projetos de acordo com o que a prefeitura tem de georreferenciar, para mesmo conseguir lançar essas informações posteriormente no sistema. Então a gente vai dar um exemplo básico de um lote de 275 metros quadrados, formato retangular, onde o cadastro municipal diz que ele tem 13 metros de frente e uma área de 275, ou seja, ele precisa ter 21 metros e 15 centímetros aqui, certo? Então eu já desenhei esse lote e a gente vai fazer o georreferenciamento. O que a gente precisa? A gente precisa de dois pontos conhecidos, certo? A gente vai começar o nosso georreferenciamento georreferenciando este ponto aqui, certo? Este ponto aqui, o centro desse círculo, que é o nosso vértice aqui, a gente vai buscar ele lá com um cursor. E aqui, se você ver, a gente tem a nossa coordenada UTM, certo? Então a gente vai dar uma captura aqui e vamos lançar esta coordenada aqui dentro. Eu venho aqui e tenho essa coordenada aqui. Essa é a minha coordenada 692.314 e o meu norte 721.293. Ou seja, eu tenho já este vértice lançado no nosso plano aqui no AutoCAD. O meu projeto está georreferenciado? Não está. Por quê? Porque eu preciso de um outro vértice, outra coordenada de outro vértice. Eu costumo pegar do outro lado justamente para alinhar certinho ao norte, bem exatamente ao norte o nosso georreferenciamento. Ou seja, eu preciso desta informação agora. Então eu pago esta que eu já tenho e vou o mais próximo possível cadastrar, pegar essa informação. Lembrando, pessoal, que isso aqui consiste apenas para um georreferenciamento com base no de acordo que a prefeitura tem. Não substitui nunca um levantamento topográfico que vai te dar milimetramente uma precisão de milímetros, certo? Ou seja, isso aqui é apenas para fazer em conformidade com o sistema cadastral da prefeitura. Ou seja, eu já tenho essas duas coordenadas, vou levar o meu desenho, o meu polígono do meu terreno lá para cima, para fazer o alinhamento com essas duas coordenadas. Pegar nosso cara aqui e agora a gente vai fazer o alinhamento.
Certo, pessoal? Então, a gente vai alinhar, vou dar o comando align. A gente vai alinhar nosso ponto vermelho com o nosso ponto vermelho e o nosso vértice verde. Ele vai me pedir se eu quero escalar. Eu não vou escalar, por quê? Porque se eu escalar ele vai ter uma diferença nesse georreferenciamento de alguns centímetros. Se eu escalar, eu vou estar mudando as minhas formas geométricas, então eu não posso, dou um no. Ou seja, pessoal, aqui o nosso ponto caiu certinho na coordenada que eu pedi e aqui vai estar a diferença, que é o segundo ponto que eu sempre dou, ou seja, 64 centímetros de diferença. 64 centímetros é um valor considerável, mas como a gente estava conversando, isso aqui é apenas para a gente adequar com a base cadastral da prefeitura para posteriormente o lançamento das informações dos elementos existentes no imóvel, certo? Então, se a gente vir aqui agora, a gente já tem as nossas coordenadas dos vértices, ou seja, o nosso sistema já está dentro de um sistema de coordenada. A gente já tem o nosso coordenada norte com a nossa coordenada oeste nos pontos. Então, pessoal, voltando aqui, se eu precisar, vamos supor que eu tenho uma tubulação passando a 2 metros do rumo. Se o meu georreferenciamento estiver de acordo com o da prefeitura, a hora que a prefeitura for lançar essa informação, ele vai estar passando a 2 metros do rumo. Ou seja, a gente tirou um desenho que estava sem sistema de coordenada e jogou ele para o sistema de coordenadas UTM no Datum Sirica 2000, de acordo com o que a prefeitura tem no seu sistema cadastral. Então, pessoal, concluindo, como eu falei, isso nunca vai substituir um levantamento topográfico, né? Porque isso aqui é o que a prefeitura tem cadastrado, nem sempre é a realidade. Trata-se apenas de tu georreferenciar um projeto arquitetônico, um projeto na qual a prefeitura precisa fazer a inserção no sistema dela cadastral. Então, pessoal, concluo o vídeo assim. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até mais.